Olá! Hoje passaremos ao estudo de Mateus, capítulo 7. Antes de iniciar a nossa leitura, vamos orar? Pai Celestial, oramos em comum acordo, Senhor, em favor do nosso estudo de Mateus, capítulo 7. Pedimos a Tua presença conosco, pedimos que seja o Espírito Santo a nos instruir neste estudo. Pedimos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor quiser falar conosco, que fique claro para nós. Ensina-nos a Tua verdade, não nos deixe aprender distorções da Tua palavra, mas nos ajuda a aprender e praticar o que é certo, em acordo com a Tua vontade. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, a versão da Bíblia que eu estou usando é a NVT, nova versão transformadora, mas você pode usar a sua, ok? Vamos lá? Mateus capítulo 7. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações,
e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então aqui, mais uma vez, nós temos vários aprendizados. Primeiro, o versículo 1 e 2, eles ensinam sobre não julgar. Isso tem gerado uma distorção, sabe? O que é julgar? Julgar é basicamente você manifestar uma sentença. E aí as pessoas distorcem, sabe? Eu não julgue para não ser julgado. Ou seja, você está vendo alguma coisa errada, você não pode falar, porque se você me falar que eu estou errado, você está me julgando. E se você me julgar, você também vai ser julgado. Gente, se fosse isso que a palavra ensina, você não pode ensinar o que está certo ou errado, as pessoas não poderiam, a gente não poderia falar nada da Bíblia, né? Porque quando você vai ler a Bíblia, você vê exatamente que é um livro que mostra como Deus nos orienta a conduzir as nossas vidas. E também mostra qual é o destino daqueles que não obedecem a Deus. E Deus manifesta o tempo todo as sentenças dele, entende? Então, se nós não pudéssemos condenar o que está errado, nós teríamos que ficar calados e ser coniventes com tudo que está errado. Então, você viu alguém espancando outra pessoa, você teria que ficar calado. Se você viu alguém matando outra pessoa, você teria que ficar calado. Então, assim, não tem sentido. O que a palavra está condenando aqui? Não é você ensinar o caminho, você corrigir e você estar contra o que está errado, mas sim você julgar do seu jeito. Olha o que fala no versículo 2. Pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Então, o seu parâmetro de julgamento vai ser também um parâmetro para você mesmo ser julgado. Ou seja, vamos supor que você é líder do louvor da igreja. E aí você vê outra igreja, um líder de louvor. Aí você começa a condenar as atitudes, a forma como essa pessoa faz louvor. Essa pessoa, ela não tem tanta dedicação a Deus, ela não busca a Deus, eu acho que ela está buscando pouco. É um parâmetro seu, entende? Aí você que está apontando, julgando, dando, seu parecer sobre o grau de intimidade da outra pessoa com Deus, você tem tido essa intimidade? Você tem buscado essa intimidade? Ou você está, o que a palavra diz, tirando o cisco do olho do outro quando tem um tronco no seu, sabe? E eu vejo muito isso, as pessoas apontando no outro aquilo que elas não fazem, entende? Então assim, você não ora o tanto que você deveria orar. Você não faz isso o tanto que você deveria fazer. E aí não é manifestar a sentença de Deus, mostrar o que está errado de acordo com a palavra de Deus, mas é começar a você tentar ser o juiz sobre a vida da outra pessoa, determinando o grau, o quanto que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, não com base na Bíblia, mas com base no seu próprio juízo. E assim como você emitir o seu juízo, você também vai ser julgado, entende? É esse o sentido. Então não é você manifestar a palavra. A palavra é uma palavra que já mostra as sentenças de Deus. Você tem que manifestar o que o Senhor fala. Então o Senhor condena certas coisas, você tem que ensinar a pessoa que aquilo está errado, entende? E aí no versículo 6, fala algo importante. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. O que está ensinando aqui? Está ensinando basicamente que nós temos que ter sabedoria. Nós devemos ensinar a palavra, nós devemos pregar a palavra, mas nós devemos ter sabedoria de como ensinar e perceber a abertura das pessoas para aquele ensino. Então, não adianta ficar pegando a ferro e fogo a Bíblia, enfiando goela abaixo das pessoas. Não é assim. Porque muitas pessoas, inclusive, criam resistência ao reino de Deus pela forma como elas são abordadas. Então, não adianta você pegar uma pessoa que está tendo uma vida
promíscua e só virar para ela, você vai pro inferno, você tá indo pro inferno, entende? Você tem que evangelizar essa pessoa, você tem que levar essa pessoa a conhecer Deus, entende? Não é que você vai ser conivente com o que ela está fazendo de errado, que você não possa condenar o que ela está fazendo de errado, mas não é essa forma de abordagem, entende? Em relação, então nós temos que ter sabedoria de Deus e pedir sabedoria a Deus sobre a forma como nós vamos abordar e quem está apto, quem está disposto a receber aquela palavra. É isso. Porque tem pessoas, gente, que elas não querem, infelizmente, elas não querem, assim, aprender o caminho de jeito nenhum, elas não querem ser corrigidas, corrigir as próprias vidas. Elas sabem da verdade, mas elas não querem fazer. Nós devemos pregar a verdade, mas nós devemos ter sabedoria do que falar, quando falar e como falar. É isso que o versículo ensina. Em relação à oração, versículos 7 e 8, o Senhor nos ensina, na verdade 7 a 11, Ele nos ensina que Ele é Pai. E você pode pedir, você deve pedir a Ele. E como um pai, Ele está ouvindo as suas orações, Ele está ouvindo os seus pedidos. Algumas coisas que as pessoas confundem, que Deus é Pai, não servo, entende? Então Ele vai ouvir e Ele vai te dar aquilo que como Pai Ele sabe que vai ser bom para você, que não vai te prejudicar. E por que eu falei que Ele é Pai e não servo? Porque o servo teria que falar sim o tempo todo, e Deus não vai falar sim o tempo todo. Nenhum bom pai, nenhuma boa mãe fala sim o tempo todo para todas as vontades dos seus filhos. Então toma cuidado. Tem hora que Deus nos fala não, a resposta da oração é não. E agradeço não, porque lá na frente você vai entender que foi uma proteção de Deus. Versículo 13 e 14 fala sobre a questão da porta larga e da porta estreita. A porta larga é a porta do mundo. As coisas do mundo parecem boas, parecem fáceis, é tudo muito tranquilo, ninguém vai te julgar, ninguém vai te condenar, tudo está certo. E a porta estreita é a porta que conduz à vida. E é por isso que nós estamos estudando sobre essa porta aqui, porque nós queremos moldar nossas vidas ao caminho do Senhor. E vocês vão ver que ao longo do tempo, muitas coisas que vocês faziam, e eu também passo por isso, né? Muitas coisas que eu fazia, eu fui, como a palavra diz, tirando o tronco do meu olho, sabe? Corrigindo a mim mesma, com base na palavra. Isso é um ensinamento para vocês. Você entendeu que Deus está te ensinando que algo na sua vida não está legal? Se mova para corrigir essa coisa. De acordo com que você for tirando o tronco do seu olho, você vai conseguir ajudar outra pessoa a tirar o cisco do olho dela também, entende? Você vai conseguir ajudar outras pessoas também a se corrigirem. Não leia só a Bíblia pensando, isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano. Primeiro, corrija você mesmo. Depois você vai ajudar outras pessoas a se corrigirem. Eu falo isso porque eu já cansei de ver pessoas só leem a Bíblia como se aquilo não fosse para elas, fosse só para os outros. E a vida dela nunca se corrige, porque ela nunca enxerga que ela está errada, entende? Em relação à questão dos falsos mestres e dos verdadeiros discípulos, basicamente, o Senhor nos mostra a julgar os frutos. O que são os frutos? As ações. Então, se tem alguém que fala, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa de Deus. Beleza, ao longo do tempo ela tem que ir produzindo frutos que mostrem isso. Não é que converteu hoje, amanhã a pessoa está santa. Não é assim não, gente. Até hoje, tem muitos anos que eu sou convertida. E ainda estou, num processo de autocorreção mesmo. De alinhar minha vida com os planos do Senhor. Mas não dá para os anos irem passando e você continuar do mesmo jeito. Entende? Naturalmente, se você está buscando o Senhor, você vai ter que naturalmente ir mudando, entende? E aí, pelos frutos nós conhecemos a pessoa, pelas suas ações. Não a pessoa, por exemplo, que diz que é uma pessoa de Deus, mas não tem uma vida que condiz com Deus. Será que ela é uma pessoa de Deus? É diferente de uma pessoa que acabou de converter, gente. Ela está num processo, ela começou agora, paciência. Agora uma pessoa tem 20, 30, 40, 50 anos de igreja. E a pessoa continua do mesmo jeito, passa ano, entra ano, sai ano. E a pessoa nunca alinha a vida dela com a palavra. Entende? E aí é o que a palavra diz aqui nos versículos 21 ao 23. Vão ter pessoas
que eram extremamente usadas por Deus. Olha o que a palavra diz: profetizavam em nome do Senhor, expulsavam demônios e até muitos milagres realizavam em nome do Senhor. Mas o Senhor vai falar: nunca os conheci. Afastem-se de mim. Por quê? Porque elas desobedeceram à palavra do Senhor. Entende? Então, assim, nossa vida tem que ir se adequando às ordens de Deus. É o que eu já falei nos outros vídeos. Nós somos chamados a ser servos e não senhores. Servos de Jesus e não senhores de Jesus. É isso que eu estou querendo falar. E o servo coloca a vontade do seu senhor acima da dele. Então, aquilo que você está aprendendo na palavra, que Deus está te tocando, que você tem que mudar, já comece a mudar. Porque isso é obediência. Obediência não é você fazer só o que você quer. Eu, por exemplo, não tenho vício em cigarro. Então, eu sou muito obediente a Deus porque eu não fumo. Eu não tenho vontade de fumar, entende? Agora, eu ter vontade de fazer uma coisa aqui e Deus me mandar fazer a coisa aqui, eu tô querendo fazer A e Deus me mandar eu fazer B, e eu fazer B porque Deus mandou eu fazer B, isso é obediência, entende? Agora, se Deus mandou eu fazer B e eu continuo lá, eu vou fazer A porque é A que eu quero, isso é obediência? Não. Isso é colocar a vontade do meu Senhor, que é Jesus, acima da minha? Não, entende? E aí é o que a palavra diz, né? Não adianta você, versículo 24 a 27, não adianta você só ouvir as palavras, você conhecer a palavra de Deus. Isso os religiosos, os saduceus e os fariseus faziam. Eles conheciam a palavra inteira, mas eles não colocavam em prática. Então, a grande essência da Bíblia é que nós devemos ler, absorver e praticar. Então, de acordo com o que você vai praticando, você vai entrando em obediência a Deus. E de acordo com o que você vai obedecendo a Deus, você vai se firmando nele. E você vai se aproximando dele. Eu falo assim, quanto mais perto do sol, mais você reflete a luz do sol. Quanto mais você vai se limpando, você vai obedecendo a Deus ao colocar a palavra dele em prática, mais você naturalmente vai refletir o Deus que você serve. Certo? Então, por hoje é isso. Até Mateus capítulo 8. Um abraço.